ex-senadora, ex-deputada Rosiana Sarney, que está aqui ao vivo com a gente, que a gente agradece pelo convite, por ter aceito o nosso convite e por estar aqui com a gente. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu é que agradeço estar aqui com vocês, com essa equipe tão profissional e tão boa, discutindo política, debatendo política, porque nos tempos de hoje é necessário a gente discutir um pouco a política e discutir também o que está acontecendo no nosso país e nos nossos estados, né? Muito bem, a gente agradece então a presença da senhora aqui. Bom, eu falei, a senhora governadora, por 4 mandatos do estado do Maranhão, tem muita experiência, muita vivência na política. Eu começo então a nossa entrevista perguntando para a senhora, desses anos de gestão à frente do estado, os destaques que a senhora traz desse seu trabalho no Maranhão. Olha, em primeiro lugar, acho que foi uma experiência muito forte que eu tive. Eu comecei a minha vida política como deputada federal. E fui a primeira mulher, vamos dizer assim, eleita deputada pelo meu estado, pelo Maranhão. Fui a mais votada e, evidentemente, com toda uma carga em cima, porque o meu nome já carrega uma responsabilidade muito grande. O nome de Sarney já é uma responsabilidade muito grande. Daí eu, quando fui eleita deputada, eu fui a mais votada do Maranhão. E resolvi, claro, colocar o meu nome para ser analisado para ser candidata a governadora do estado. Evidentemente que você, mulher nordestina, filha de José Sarney, não é muito fácil. As pessoas pensam ao contrário, não é fácil, é um passeio. Não é nada disso, é sempre muito difícil. E ainda mais naquela época, né? Uma época alguns anos atrás. Não vou dizer quantos anos, porque estou denunciando a idade, mas há muito tempo atrás. Mas coloquei meu nome e ganhei no primeiro turno, fui para o segundo turno, muito pesado, mas muito trabalho, consegui ser eleita governadora e fui, na realidade, a primeira governadora, quer dizer, a primeira mulher eleita governadora de um estado brasileiro. Isso me trouxe muita responsabilidade. Por quê? Porque eu teria de fazer uma gestão muito boa, para poder abrir um espaço para as mulheres no poder, para poder dizer para as pessoas que as mulheres têm sim, têm condições, as mulheres têm competência, as mulheres podem ser o que elas quiserem, como governadora, deputada, senadora ou uma grande empreendedora, empresária, elas podem ser o que quiserem. Então eu fiz uma administração no primeiro e eu acho que muito voltada para a administração, para a organização pública, né? Primeiro organizei muito o estado para poder começar a fazer as grandes obras do Maranhão, e obras de infraestrutura. O Maranhão é um estado pobre, sempre foi um estado muito pobre. Por quê? Porque quando a gente analisou o porquê da pobreza do Maranhão, a gente viu que era o estado brasileiro que tinha uma população rural a maior de todas do Brasil. Na época que eu assumi pela primeira vez o mandato, nós tínhamos mais de 50% da nossa população na área rural. E isso impossibilitava, vamos dizer, você levar uma escola para uma comunidade rural, onde tem 12 casas, 10 casas, era muito improvável alguém aceitar ser uma boa professora aí para esse lugar. Ou um hospital, ou um posto de saúde, alguma coisa desse tipo. Então, nós tivemos alguns problemas no começo. Mas, graças a Deus, saímos muito bem. Fui reeleita com 66% dos votos dos maranhenses em primeiro turno. Daí saí para ser senadora e fizemos as obras estruturantes do Maranhão, as grandes estradas, abrimos uma porta para o turismo com barreirinhas, consegui tornar São Luís patrimônio histórico da humanidade, fiz um trabalho muito forte na área de cultura do nosso estado e também na área de infraestrutura, né? Na área de energia. Naquela época nós não tínhamos quase energia, você sabe disso. Depois aqui, hoje nós não temos mais grandes problemas. Mas atração de indústria, atração de investimento, enfim, foi muito importante essa experiência como governadora do estado. Fui senadora, lá eu tive a oportunidade de ser líder do governo durante o período que eu fui senadora. Depois eu voltei para ser governadora novamente. E quando saí, quando eu saí do governo em 2014, eu disse, eu vou parar, eu não quero mais política, agora eu vou tomar conta dos meus netos, da minha casa. Mas só que quando você entra na política, a política só tem uma porta, que é a porta de entrada.
Aí voltei em 2018, perdi a eleição para governadora e agora, é claro, quando você entra na política, você tem duas opções, ou perder ou ganhar. Né? Então você tem que estar acostumado e ser preparado para perder ou para ganhar. É do jogo, né? É do processo. Jogo. E agora eu sou pré-candidata a deputada federal. Muito bem, olha, nós estamos aqui com as jogadoras no estúdio e também temos ao vivo na Rádio Jornal o jornalista Arimatea Carvalho, que agora faz uma pergunta para a senhora. Pois não. Olha, eu quero me reportar aqui, não a Rosiana Sarney, né? Há um apelido que ela ganhou no Maranhão. A gente tem muita audiência no Maranhão, viu, ex-governadora e senadora. Intimou no leste do Maranhão inteiro, porque nós temos um programa popular de rádio, com microfone aberto, em que as pessoas mandam aqui a mensagem pelo nosso WhatsApp da notícia e a gente mostra. Então aqui já tem dezenas de perguntas, mensagens, abraços para a senhora. Mas eu pensei aqui, uma participação de um ouvinte aqui de Timon mesmo, que diz o seguinte: vocês não estão entrevistando a Rosiana Sarney, não. Vocês estão entrevistando a guerreira do Maranhão. É a luta dela pelas mulheres que eu gostaria de destacar. Então, estou cedendo a minha pergunta para a nossa ouvinte maranhense, um abraço para ela, porque é assim que os maranhenses a chamam, de guerreira do Maranhão. Então, eu quero saber como é que a guerreira está vindo do Maranhão hoje. A senhora falou das suas gestões, de como a senhora encontrou o Estado e de como o deixou. E agora, como é que a senhora vê, ao percorrer o Estado, o Maranhão hoje em 2022? Olha, eu vejo, assim, a distância, tenho acompanhado, claro. Primeiro eu quero agradecer a pergunta da conterrânea lá de Timon, né? E agradecer também o elogio. Não que eu seja guerreira, eu luto muito, né? Eu luto muito na política e luto também pela minha vida, que eu tenho muito problema de saúde, já tive e continuo tendo. Mas, enfim, eu vejo, assim, com uma certa distância, eu acompanho, mas o Estado, ele precisa uma participação maior, principalmente no que diz respeito à atração de investimento. Nós paramos um pouco a atração de investimento. E a atração de investimento, você sabe, quando você traz coisas para colocar na nossa terra, isso quer dizer o quê? Quer dizer mais emprego. E hoje o grande problema de todo mundo é emprego. A gente precisa criar emprego e sonhos. Você precisa, os nossos jovens têm de ter uma perspectiva para o futuro. Se eles não tiverem essa perspectiva para o futuro, é muito difícil. Então, o que eu acho é que o Maranhão deu uma parada. É claro que você vai dizer, não, teve aí uma pandemia no meio disso, 2 anos de pandemia. Realmente, teve uma pandemia, 2 anos de pandemia, mas mesmo assim, eu acho que a gente poderia ter avançado um pouco melhor. Porque quando eu deixei o Estado, eu reforço isso, eu deixei o Estado com 4 bilhões de reais em caixa para investimentos no Estado. Então, nós poderíamos estar bem melhor. Deixei com 72 novos hospitais em todos os lugares, UPAs, enfim, deixei um Estado muito organizado e financeiramente também ele estável. Então, nós poderíamos estar melhor, mas eu acho que o povo agora tem a oportunidade, né, de se manifestar agora, né, com essa nova eleição, agora nós temos a oportunidade de nos manifestar. Mas eu não gosto muito de fazer uma análise mais detalhada, porque as pessoas geralmente dizem, é oposição, então a tendência é essa. Mas não, na realidade, alguns setores foi bem e outros setores não foi tão bem assim. Muito bem, agora vamos rodar com as jogadoras aqui no estúdio, começando com a Poliana Oliveira. Boa noite, pré-candidata. Então, a senhora falou, acabou de dizer que não gosta de fazer uma análise detalhada, mas eu vou cobrar sobre a bancada federal do Maranhão. Afinal, a senhora se propõe, se coloca aí como pré-candidata a deputada federal. O que essa bancada tem feito pelo Maranhão? O que deixou de fazer nas contribuições, com emendas, nesses últimos 4 anos que a senhora analisa? O que eu analiso é que a nossa bancada, ela é uma bancada ativa, ela tem um pessoal que trabalha, que manda recursos para o Maranhão. O que nós sentimos falta, o maranhense sente falta, é de uma expressão nacional, que nós não temos. Se eu lhe perguntar, me diga um deputado ou um senador que tem uma expressão nacional que influencie nacionalmente. Você vai me dizer que tem um ministro do Piauí, mas você vai perguntar, tem algum ministro do Maranhão? Tem algum presidente de casa do Maranhão? Tem algum presidente de alguma
coisa importante, em Brasília do Maranhão não. Então, o maranhense sente um pouco essa falta, porque durante esse período todo, nós tinha um maranhense com representatividade, com nome, com voz na bancada em Brasília. Hoje em dia, nós temos uma bancada ativa, que trabalha, mas que falta uma expressão nacional na nossa bancada. Muito bem, vamos lá, Sávia Barreto. A senhora, como presidente do MDB no Maranhão, queria saber sobre essa mudança, essa renovação do diretório de Timon e também sobre a corrida nacional, né? O MDB que tem uma pré-candidata a presidente, Simone Tebet, mas a gente sabe também que o ex-presidente Lula é muito forte no Nordeste e muitos MDBistas o apoiam. Como é que fica esse cenário também, esse impacto? Bom, primeiro, agradeço também a pergunta, mas eu já estou tentando há algum tempo ser presidente do MDB do Maranhão. Mas fui vetada as 2 últimas vezes, porque não podia, mas aí consegui. Por quê? Porque realmente eu gostaria que tivesse uma renovação de ideias, que eu estou falando, o MDB. E a gente tinha sempre alguma coisa que parava, e tanto que o MDB ele não foi muito bem nas últimas eleições no nosso estado. Hoje, o que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando atrair um quadro mais dinâmico para o partido voltar a ter a importância que ele sempre teve no Maranhão. Evidentemente que nós estamos no meio de uma eleição. Então, nós fizemos uma boa chapa para deputado federal, uma boa chapa para deputado estadual e estamos concorrendo. Espero que a gente faça alguns deputados, tanto na área federal quanto na área estadual, e que a gente possa sair melhor nessas eleições. Nós não temos candidato a senador, nem temos candidato a governador, mas vamos tentar influenciar dentro das nossas bancadas. Quanto à candidatura, nós temos, a nível nacional, o MDB lançou a candidatura da Simone Tebet. Eu acho que é uma mulher, acho que ela tem competência, sim, para governar o país. Acho só que tem uma questão, que o lançamento dela foi um pouco tarde. Se tivesse sido antes, talvez mais trabalhada, ela tivesse mais oportunidade. Mas, de qualquer maneira, é um nome que está posto, né? E eu, como presidente do MDB do Maranhão, é claro que eu estarei do lado dela para tentar viabilizá-la. Agora, tem o nome do Lula, que é muito forte no Nordeste. Eu fui líder do presidente Lula durante o período em que fui senadora. E muito me orgulho de ter sido líder dele, porque eu acho que ele fez um excelente trabalho no Brasil. E ele é pré-candidato a presidente. Então, realmente, é uma questão um pouco complicada, porque o MDB sempre teve junto com o PT nas eleições passadas para presidente. Não estou falando a última, mas as outras todas nós estivemos junto, tanto é que o vice-presidente era do MDB. Havia uma coligação. Então, vamos aguardar e ver como vamos ficar nesse próximo mês, que nós não temos muito tempo, nós só temos um mês para decidir se a Simone vai ser viabilizada, né, como candidata ou se não. Agora, eu acredito que o Nordeste ele tem uma direção, né? Kátia? Boa tarde, pré-candidata. Boa tarde, ex-governadora. Eu estou aqui, me sinto diante da mulher certa para fazer a pergunta que eu vou fazer. A senhora começou a entrevista falando no peso do seu nome, né? E eu queria que a senhora fizesse para a gente uma análise, porque a senhora iniciou na política em uma época totalmente diferente do que a gente vive hoje. Então, como era ser mulher na política e vir de um berço político? A senhora falou que não é fácil mesmo, Não. As pessoas pensam que é. E hoje, tem diferença? Esse espaço, essa luta, o que mudou, o que melhorou, o que piorou? O que a senhora deixa para as mulheres que querem ingressar com a visão de uma pioneira? Bom, eu acho que melhorou bastante de lá para aqui. Porque lá atrás, quando eu entrei na política, eu comecei a fazer política estudantil. Por aí você tira muitos anos atrás. Mas a política estudantil, eu fui secretária do Grêmio, do Liceu Maranhense.
Naquela época, quer dizer, você entrar na política estudantil, você já era um pouco aceita, porque todos tinha aquela conotação, todo mundo era contra tudo, nós estávamos num período muito difícil no Brasil, e isso até que me ajudou bastante, me ajudou a ter consciência do momento em que a gente estava vivendo. Daí a vontade minha de me tornar política. Mas, quando eu quis me tornar política, eu tive problema de saúde, tive de esquecer um pouco por um período até ficar bem e poder lutar pelos meus ideais. Mas, logo no início, eu já tive logo um probleminha. Por quê? Eu sou de uma família, como você sabe, de político. Meu pai é político. E eu tenho 2 irmãos homens. Então, claro que a preferência de meu pai seria por um irmão meu, que tinha o nome dele, que já estava na política e tudo, né? Então, não seria eu a preferida. Mas eu acho que eu lutei muito e eu me tornei uma referência para ele. Mas naquela época não era não, eu era nordestina, eu era filha única, tinha 2 irmãos homens. Então, o que foi preciso? Foi preciso a gente trabalhar dobrado. Né? Você colocar realmente, só para você ter uma ideia, no primeiro mês, vamos dizer assim, que eu decidi ser política, eu andei o Maranhão todo. Eu fui em todos os municípios do Maranhão para me apresentar como política, como que tinha vontade de me candidatar a alguma coisa, para que as pessoas me conhecessem. Não como filha de alguém ou irmã de alguém ou alguma coisa dessa maneira, mas me conhecessem como Rosiana. Aquela pessoa que queria ser para poder melhorar a qualidade de vida das nossas pessoas, do povo do Maranhão. Então, isso aí já foi uma barreira que eu tive, mas que eu consegui vencer essa barreira. A outra barreira que tive, logo em seguida, eu estou primeiro falando das dificuldades, para depois conversar sobre as facilidades que hoje se tem. A outra barreira que eu tive foi que a política naquela época era uma coisa de homem. Né? Você tinha muito poucas mulheres que entravam na política. Para viajar, você viajava sempre só com homens. Para você ir para um lugar, você ia para um comício, só tinha discursos masculinos. Existia toda essa problemática, né? E você tinha de enfrentar, não tinha jeito. Então, eu consegui enfrentar, consegui me sair bem. E aí eu acho que abri uma porta. Quando eu me elegi deputada e fui a mais votada, e quando na Câmara, não sei se você se lembra, nós tivemos o primeiro impeachment do Brasil, que foi o impeachment do presidente Collor, na época, e eu fui, vamos dizer, a coordenadora. Então, aquilo já proporcionou as pessoas me olharem de uma maneira diferente. Deu um protagonismo, né? Exatamente. Em seguida, quando eu me candidatei a governadora e que fiz um bom governo, que organizei a casa e que, mesmo que as pessoas diziam não, porque a tendência, né? A tendência nossa naquela época, que você era governadora, era o seguinte: não, o marido está mandando, o pai é que manda, o irmão... essa era a nossa realidade. Mas quando eu me saí bem e que tudo foi, que eu me reelegi com 66% da votação, já abriu mais uma porta. E quando eu saí, quer dizer, que meu nome foi colocado para ser candidata a presidente da República e eu cheguei a 26%, aquilo ali já demonstrou que a mulher tinha condições, sim, né, de exercer qualquer atividade dentro da vida pública ou dentro também da vida privada que ela quisesse. E por mérito, né? Por mérito, e não por alguém ter colocado. Sim. Eu acho que isso foi uma coisa boa. Hoje, você já tem mais mulheres na política, mais mulheres no comando de empresas. As redes sociais ajudaram muito as mulheres a se apresentarem também, né? Vocês, a televisão, os meios de comunicação também ajudou, né? Eles ajudaram também todas nós a nos apresentarmos, a olhar a nossa cara, a ver nossas opiniões. Eu acho que tudo isso foi muito importante. E hoje eu vejo, não que eu diga assim para você, não tem mais dificuldade, ainda existe. Mas hoje eu vejo que é muito mais fácil você entrar para a política do que antigamente. E eu convido as mulheres a entrarem. A gente precisa entrar, não precisa ficar só no pano de fundo. A gente tem que se apresentar e dizer, olha, nós podemos, nós queremos e nós somos realmente representantes
das mulheres e de todo o povo brasileiro no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa ou na Câmara de Vereadores. E hoje aqui no nosso programa, no Jogo do Poder, as mulheres são maiorias. Estou vendo. E a gente fala de políticas, somos líder de audiência no horário, falando de política com participação feminina em peso, muito bem representada. Agora a Sávia falou com a senhora, questionou a senhora sobre a eleição para a presidência da República. Eu reforço mais uma vez o questionamento da Sávia. O candidato a presidente do coração da Rosiana Sarney, não do MDB, mas da senhora. Eu não posso falar, eu sou presidente do MDB. Aí não é uma saia justa, é numa calça justa que você vai me votar. Mas eu acredito que nós vamos ultrapassar todas essas dificuldades e vamos nos sair bem nessa próxima campanha. Está bem aí, né? Está perto a decisão, pertinho, né? Está pertinho. É ouvir esse sentimento. E realmente uma coisa difícil. Nós estamos atravessando um período difícil, um período que nós estamos fazendo política não com ideias, mas com ódio. Eu não consigo acreditar nisso. Quer dizer, há uma coisa que você não debate mais, você fala uma coisa, se o outro é contra, uma confusão maior do mundo. Isso não deveria existir, porque a política em si é uma troca de ideias. As pessoas vão analisar o que você tem, as suas propostas, né? E não o seu posicionamento pessoal. É a arte da conversa, sempre foi, né? Não pode virar arte do diálogo, o ódio. Agora, só reforçando mais um ponto, porque a senhora falou sobre a necessidade do Maranhão voltar a um protagonismo. Ou seja, do Maranhão voltar a ter nomes fortes na República, no país, representando esse Estado que tanto merece. E aí eu questiono a senhora, com um êxito eleitoral, com um êxito do seu grupo político também para a presidência da República, o nome que a senhora vem a apoiar, a gente pode pleitear, imaginar e sonhar com a Rosiana presidente da Câmara, ou a Rosiana ministra, o Maranhão voltando a esse patamar? Não, vocês podem sonhar com a Rosiana trabalhando, guerreira como sempre, isso sim. Mas eu acho que agora a gente já vai passando um pouco e vai deixando já as pessoas, né, os mais novos, assumirem algum protagonismo aí. Mas a senhora almeja esses espaços? Não almejo ser presidente de Câmara, nada disso não. Eu almejo que a gente cada vez possa conseguir mais coisas para o Maranhão, isso sim. E para o Brasil, claro, se você vai ser deputada, você quer não só para o Estado, mas para o Brasil, que o Brasil tenha, né, um desenvolvimento maior, tenha mais emprego, as pessoas possam viver melhor. Isso é que a gente almeja para o nosso país, né? E... A senhora avalia que o próprio MDB, como um grande partido brasileiro que precisa um pouco também retomar o seu protagonismo no Congresso e se fortalecer, se propõe a ser agente desse fortalecimento, como seria? Eu acho que o MDB tem de voltar também a crescer e a ser protagonista da história do Brasil, como sempre foi, né? O MDB é um partido histórico, é um partido que sempre teve nas lutas no Brasil e sempre teve a sua importância. E eu me proponho a estar dentro desse debate no partido, né? Internamente no partido, para que a gente possa voltar a debater o Brasil, tendo o MDB como uma das peças principais. E hoje tem lançamento aqui em Timon, né? Da pré-candidatura com o Schneider, né? Tem, com o Schneider. Hoje nós vamos dar pré-candidatura, vamos fazer o lançamento em Timon, né? Com o pré-candidato Schneider, né? Que foi candidato a prefeito e, enfim, é uma pessoa preparada, uma pessoa que está pronta para assumir qualquer posição. E eu estou muito satisfeita, muito feliz de estar fazendo essa dobradinha em Timon, aqui perto, né? Tá certo, eu quero agradecê-la então pela entrevista hoje. Obrigada. Aqui no Jogo do Poder. Eu é que agradeço a todos vocês e, enfim, quero agradecer também as perguntas e ao público que se manifestou aqui, deixar um grande abraço. Muito bem. Ao povo de Timon, e ao povo de Teresina, e ao povo do Piauí e do Maranhão. Obrigado. Olha... Gente, a Odontoshop está com um desconto de 28% na lista completa para estudantes de odontologia. É isso mesmo, o desconto aumentou. Você tem agora 28% de desconto na lista completa para você, estudante de odontologia.
e ainda participa da campanha Compra Premiada. A cada R$500 em compras, você recebe um cupom e concorre a um super prêmio. Você pode ganhar R$3.000 em compras em nossa loja e ainda participar do sorteio de um kit acadêmico novinho. Sua compra tem um super desconto e ainda concorre a um super prêmio. Então vem para o Odontoshop, na Zequinha Freire, número 5.795.